Olá a todos, meu nome é Jefferson, sou aluno do curso de Bacharelado em Letras Portuguesas na Uninter, Polo Sapucaia, e estou realizando estágio híbrido no formato extensão, que é necessário para a conclusão do meu curso. E para isso vou apresentar a vocês uma oficina de sintaxe, em que serão debatidos os principais pontos dessa importante parte da gramática da língua portuguesa. Então vamos começar? Antes de darmos início ao estudo da sintaxe, eu acho importante verificarmos os outros aspectos que compõem a gramática da língua portuguesa, que, na verdade, são quatro, incluindo a sintaxe. O primeiro deles trata-se da fonologia. A fonologia é o estudo dos fonemas, então, ou seja, o som das palavras. Por exemplo, na palavra táxi, ela é composta de 4 letras, porém mais 5 sons ou fonemas. Então temos ali o som de T, de A e o som de K, S, I. Então são cinco sons que vão formar a fonologia da palavra táxi. Então temos que ter isso em mente. Então a diferença entre letras e fonemas. Então, essa é a primeira parte do estudo da gramática. E depois vem a morfologia. A morfologia é o estudo da construção, da formação das palavras e das classes gramaticais de maneira isolada. Por exemplo, na morfologia vão ser estudados os substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais, preposições, conjunções, as interjeções e os advérbios. Então, são aquelas classes gramaticais que estudamos. Em seguida, vem o nosso foco de estudo, que é a sintaxe. Numa primeira abordagem, é o estudo da relação entre as palavras dentro de uma frase. Então, são essas palavras que a morfologia estuda, porém, dentro da frase. Então, cada palavra dessas ela vai ter uma função dentro da oração. Como, por exemplo, na frase eu vou à praia amanhã, ela é composta de sujeito, representado pelo pronome eu, o verbo, a forma conjugada de ir, vou, um complemento verbal, que é um elemento que vai completar o sentido do verbo, né, que é a praia, eu vou à praia, e um adjunto adverbial amanhã, que então vai ajudar a especificar o sentido da oração. E, por último, a última parte que compõe a gramática é a semântica, que vem a ser o estudo do significado das palavras. Além de estudar o significado das palavras, a semântica vai ajudar, por exemplo, a desconstruir algumas ambiguidades. Por exemplo, entre o verbo andar, que é o ato de locomover de um lugar para outro, de se locomover de um lugar para outro, e o substantivo andar, que seria cada uma das divisões de um edifício. Bom, agora vamos ver um breve conceito da sintaxe. Então, conforme vimos anteriormente, a sintaxe trata da parte da gramática que estuda a relação lógica entre as palavras na construção de frases, orações e períodos, que são elementos essenciais para o estudo da análise sintática. E então, agora vamos ver como podemos definir cada um desses elementos. A frase ele é todo enunciado linguístico capaz de estabelecer comunicação, apresentando um sentido completo. Então, a frase ela vai, mesmo independente do tamanho dela, ela vai ter que apresentar um sentido. Não é necessário conter verbo. Porém, para ser dotada de sentido, depende do contexto em torno dela. Isso é importante. Então, uma frase não é apenas um conjunto de palavras, uma palavra solta sem sentido.
Então, tem que ter um contexto para a gente poder entender o significado dela. Por exemplo, vamos ver as seguintes frases. No exemplo 1, temos a palavra fogo, com ponto de exclamação. Se ela é pronunciada de forma com entonação mais forte, por exemplo, fogo, significa que provavelmente há um incêndio acontecendo. Então, é um alerta de incêndio. Mesmo sendo apenas uma palavra sem a presença de um verbo, essa frase ela vai ser dotada de significado. Então, apenas uma palavra, a gente vai, por conta do contexto, vamos entender o significado. No exemplo 2, temos aqui uma pergunta. Prefere chá ou café? Aí a pessoa responde, café. Também o mesmo caso. Por conta do contexto da pergunta, apenas a resposta café vai ser inteligível. Não precisamos pronunciar eu prefiro café. Então, essa maneira até serve como uma forma de economia por conta do contexto da pergunta que já foi formulada. E no exemplo 3 temos uma frase com verbo. Então, uma frase com sentido completo e já apresentando um verbo. O verbo desembarcou. O time desembarcou no aeroporto. Portanto, é o que vamos ver agora. Então, as frases com o verbo, que tem a presença de um verbo, são as orações. E o que seria uma oração? É o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal, que pode ter ou não sentido completo. Então, vimos nos exemplos anteriores, exemplos de frases que não apresentam verbo, porém têm sentido. Já a oração é uma frase que precisa da presença de um verbo. Então, no exemplo 1, por exemplo, o aluno estudou para a prova. Então, temos ali o verbo estudar conjugado com o aluno estudou. Exemplo 2, a verdade precisa ser esclarecida. Então, aqui existe a presença de dois verbos. Então, um verbo auxiliar precisa e um verbo no infinitivo ser. Então, seria uma locução verbal. E no exemplo 3, temos a presença de duas orações. Por quê? Na frase, quando chegar em casa, vou arrumar o quarto. Então, temos duas orações, uma com o verbo chegar e a segunda com o verbo arrumar. Então, a primeira é uma oração subordinada e a segunda oração é uma oração principal. Isso vamos ver nas próximas aulas. Então, é só para mostrar para vocês como se estrutura uma frase com duas orações. Então, para complementar, aqui no exemplo 3, voltando ao exemplo 3, temos uma frase com sentido completo, uma oração com sentido completo e uma oração com sentido incompleto. Por exemplo, quando chegar em casa, se pronunciássemos de forma isolada, ela não teria sentido, pois precisa de uma oração principal para complementar esse sentido. Agora, se pronunciarmos apenas vou arrumar o quarto, essa frase vai ter sentido. Então, aqui é por isso que é uma oração subordinada junto de uma oração principal, mas isso vamos deixar para as próximas aulas. O período. O período é a frase formada por uma ou mais orações. Então, divide-se em períodos simples, com apenas uma oração, e o período composto, com duas ou mais orações. O período simples ele é formado por uma única oração, ou seja, apenas um verbo, chamada de oração absoluta. Por exemplo, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo. Então, aqui nessa frase temos apenas um verbo. Quando a frase ela é fechada, tá construída, não temos mais
outras orações compondo a frase e a presença de apenas um verbo, temos um período simples, que é composto de uma frase contendo apenas um verbo, ou seja, uma oração. Já o período composto, ele vai ser formado por mais de uma oração, ou seja, por mais de um verbo. Na frase, João encontrou um amigo e o convidou para almoçar. Aqui temos duas orações, dois verbos, ou seja, um período composto. Então, duas orações conectadas pelo conectivo e. No outro exemplo, agora temos aqui uma frase com uma oração incompleta e uma outra oração completa. Então, a oração só isolada, acredito, não vai ter sentido, sozinha não vai ter sentido. Que o homem deve amar seus semelhantes. E essa oração inteira vai complementar o sentido do verbo acredito. E temos aqui a presença de, na verdade, três verbos. O verbo acredito, na primeira oração, e a segunda oração, a locução verbal deve amar. Porém, essa locução verbal deve amar, ela tem um único sentido. Então, ela não são verbos independentes. Então, é um verbo auxiliar juntamente de um verbo no infinitivo, mas que equivalem como fosse um único verbo. Bem, agora vamos começar a estudar os termos essenciais da oração. Então, esses termos eles são fundamentais para a construção das frases, né? Ou seja, são elementos que eles não podem se excluir da frase. E o primeiro deles, do primeiro termo essencial da oração que vamos ver é o sujeito, que ele, num breve conceito, ele classifica-se como elemento da frase de quem se informa algo. Mas vamos ver na prática para entender melhor como funciona. Vamos ver a frase, uma frase bem simples. O gato comeu a ração. Isso é importante. Para descobrir o sujeito, devemos sempre perguntar ao verbo de quem se está falando. Então, quem comeu a ração? O gato. Então, o gato vai se tratar do agente responsável por praticar a ação de comer a ração. Então, a dica é sempre fazer essa pergunta para o verbo. Então, sempre que por isso que perguntamos quem comeu a ração? O gato. O gato vai ser o sujeito dessa oração. Então, esse é o segredo. Sempre fazer essa pergunta para o verbo. O sujeito ele sempre vai apresentar uma palavra mais importante, que é o núcleo, em torno da qual orbitam as demais palavras subordinadas. É a palavra mais importante do sujeito. E que pode ser representado por um substantivo, um pronome, um numeral, uma expressão ou uma oração. Mas normalmente ela vai vir através de um substantivo. Na grande maioria das vezes ela vai aparecer como um substantivo. No exemplo 1, temos a frase Maria comprou uma bicicleta. Então, quem é o núcleo dessa frase? Sujeito. Vamos fazer aquela pergunta para o verbo. Quem comprou uma bicicleta? Maria. Então, Maria vai ser o sujeito, apenas Maria. Como não temos outros elementos compondo o sujeito, Maria vai ser o núcleo. Agora, no exemplo 2, a taxa de juros aumentou. O que aumentou? A taxa de juros. Então, a taxa de juros é o sujeito. Já aqui, vamos ter uma palavra mais importante e outras que não sejam importantes, mas que vão ajudar a complementar o sentido. Então, qual é a palavra mais importante? Taxa. Então, taxa vai ser o núcleo do sujeito. No exemplo 3, temos a frase: o meu carro foi roubado ontem. O que foi roubado ontem? O meu carro. O meu carro é o sujeito. Então, qual é a palavra mais importante do sujeito? Carro, que é o elemento que se destaca, que vai ter importância na frase. O sujeito ele se divide em alguns tipos. O primeiro deles
é o sujeito simples. O sujeito simples é o que possui um só núcleo, ou seja, ele contém apenas um substantivo ou uma palavra substantivada, ou então aquelas outras classes gramaticais que vimos, né, que eles podem aparecer como numeral, pronome. Por exemplo, vamos ver a frase: muitos jogadores brasileiros atuam na Europa. O sujeito, então, fazendo a pergunta para o verbo, quem atua na Europa? Muitos jogadores brasileiros, que vai ser o sujeito. Temos aqui um só núcleo, jogadores, que é a palavra mais importante do sujeito, vai ser um sujeito simples. Já o sujeito composto, ele é formado por mais de um núcleo. Então, o sujeito, então, ele vai ter dois agentes que vão formar o sujeito. Por exemplo, na frase Madrid e Barcelona são cidades espanholas. Quem são as cidades espanholas? Madrid e Barcelona. Então, Madrid e Barcelona é o sujeito. Temos aqui a presença de dois núcleos, Madrid e Barcelona. Portanto, se trata de um sujeito composto de dois núcleos. O sujeito oculto, ele não pode ser determinado na frase, né? Mas, porém, ele não aparece explícito na oração. Ele não pode, ele existe, ele está ali, mas não está explícito. E no exemplo 1, na frase verifiquei se a porta estava fechada. Não foi necessário colocar o pronome eu. Então, através da conjugação verbal verifiquei, automaticamente sabemos que se trata do pronome eu. O mesmo no exemplo 2. Chegaste tarde. Quem chegou tarde? Tu, por conta da conjugação verbal chegaste. O pronome, ele não está ali, o sujeito, que ele é representado por dois pronomes, eles não vão estar ali aparecendo na frase, porém nós sabemos que existe. Já o sujeito indeterminado, ele existe, porém não pode ser determinado na oração. Então ele é diferente do sujeito oculto. O sujeito oculto nós sabemos através da conjugação verbal, nós sabemos de quem se trata o sujeito. Já o sujeito indeterminado, não sabemos quem é esse sujeito. Ele está ali ocupando um espaço vazio, mas existe, mas não sabemos quem. Por exemplo, no exemplo 1, compraram uma casa. Quem comprou uma casa? Não sabemos, está indefinido. Existe esse sujeito, porém ele não pode ser determinado. No exemplo 2, temos a frase precisa-se de açougueiro. Então, quem precisa de açougueiro? Não sabemos. Se a frase ficasse precisamos de açougueiro, saberíamos que temos ali um sujeito oculto que seria representado pelo pronome nosso, mas esse não é o caso. Então, aqui temos a frase que ela fica indefinida. O sujeito existe, porém, não sabemos de quem se trata. E temos também as orações sem sujeito. Sim, então temos orações que não apresentam sujeito, apenas predicado. E quando isso acontece? O que eles são, na verdade? São enunciados que não admitem a presença de um sujeito, pois são construídos com verbos impessoais. Aqueles que não apresentam não tem nenhuma pessoa, não são representados por nenhuma pessoa. Os verbos impessoais são aqueles que não se referem a pessoa, conforme foi dito, né? Por isso não podem ser flexionados, adquirindo uma forma fixa na terceira pessoa do singular. Nesse caso, o verbo ele sempre vai ficar na terceira pessoa no singular, mesmo o predicado estando no plural. Então, as orações sem sujeito podem ser construídas da seguinte forma. Primeiramente, com verbos que denotam fenômeno da natureza. Então, todos esses verbos que denotam fenômeno da natureza, por exemplo, choveu, nevou, ventou, eles não vão apresentar sujeito. Então, aqui, por exemplo, na frase choveu muito no último verão. Se fazer aquela pergunta para o verbo quem choveu, não tem como saber quem choveu.
simplesmente choveu. Então é uma oração sem sujeito, ela só vai ter o predicado. No outro exemplo, venta muito forte naquela região. Quem ventou? Não sabemos, então é um fenômeno natural que está ocorrendo. Então, portanto, não pode existir a presença do sujeito. Também as orações sem sujeito podem aparecer com os verbos ser, estar, fazer e haver, designando tempo em geral. Então, pode tanto tempo cronológico quanto climático. Na frase, é tarde, são 3 horas, faz muito calor no deserto, há 2 dias que não a vejo. Então, são frases que não têm sujeito. Então, aqui é tarde. O que é tarde? Não sabemos. Então, são 3 horas. Não tem como apresentar um sujeito. Faz muito calor no deserto. Também não tem um sujeito. Quem faz calor no deserto? Então, não sabemos quem é, o que gera esse calor. Há 2 dias que não a vejo. Então, o verbo haver então, está designando uma situação de tempo cronológico, mas não apresenta sujeito. Também, as orações sem sujeito se apresentam com o verbo haver no sentido de existir. Então, agora, por exemplo, nas frases, há muitas pessoas no evento. Então, aqui temos uma frase no presente. Haverá demissões se a empresa falir. Então, a frase vai estar no futuro. Havia fantasmas na casa. Então, aqui mais uma frase no pretérito. Todos com o verbo haver conjugado na terceira pessoa do singular. Essa é uma forma fixa, independente do tempo, ela sempre vai se manter nessa forma. Então, podemos perceber aqui temos algumas frases no plural. Então, todo o restante do predicado está no plural, mas não podemos dizer assim, haverão demissões se a empresa falir. Ou então, haviam fantasmas na casa. Isso é importante. Então, é interessante identificar as orações sem sujeito, porque elas não vão ser, os verbos não serão conjugados. Então, é um erro bem comum que nós vemos em redações, e é isso. É uma conjugação que não condiz com a forma verbal. Também as orações sem sujeito, elas aparecem com qualquer verbo no infinitivo impessoal, que são aqueles verbos não conjugados, né? Eles vão estar no infinitivo. Na frase, por exemplo, é fundamental escovar os dentes. Escovar os dentes é fundamental. Aqui a frase ela está estruturada na forma correta dela. Então, começando pelo verbo e o restante do predicado. Então, não temos um sujeito antes de escovar. Não sabemos escovar os dentes é fundamental. Então, nesse caso também, trata-se de orações sem sujeito. E no outro exemplo, o importante é ser aprovado nos exames. Se colocarmos a frase na estrutura correta, ela vai ficar ser aprovado nos exames é importante. Também ela não vai ter sujeito. Então, pode perceber que não tem como apresentar um sujeito, não existe uma pessoa designando o sujeito. Isso é importante. O infinitivo pessoal ele é usado quando uma ideia é vaga e não há indicação de pessoa. Por isso, sua forma é sempre invariável. Então, ela nunca vai variar. Então, como vimos, o verbo sempre vai permanecer no infinitivo. Agora vamos ver o predicado. Então, a parte do sujeito, que é o primeiro elemento, o primeiro termo essencial da oração. Agora vamos ver o segundo, que é o predicado. Vamos falar agora da predicação verbal. Então, a predicação verbal
Trata-se do modo pelo qual os verbos compõem o predicado e se exigem ou não complemento. Então, a predicação ela divide-se em verbos intransitivos, transitivos e de ligação. Então, vamos ver cada um desses tipos de verbo. Os verbos intransitivos, eles já possuem um sentido completo em si mesmo. Então, não precisam de um complemento para completar o sentido desse verbo. Por exemplo, na frase Getúlio Vargas morreu. A frase ela encerrou o sentido aqui mesmo, tá? É compreensível. Então não precisamos de um complemento para deixar essa frase com sentido. Mesma coisa no segundo exemplo, o documento sumiu. Também a frase ela está com sentido completo. Porém, muitas vezes o verbo intransitivo ele vai vir acompanhado de uma circunstância de tempo, lugar ou modo, que são os adjuntos adverbiais, e que não vai mudar seu caráter intransitivo. Então, eles vão continuar mantendo aquele, mesmo contando com a presença de apenas um verbo, eles vão continuar sendo verbos intransitivos, não vão precisar de um complemento. Mas essas circunstâncias, os adjuntos adverbiais que vão aparecer, eles servem apenas para dar um detalhamento maior na oração. Então, vamos ver aquelas mesmas frases de antes. Getúlio Vargas morreu no Rio de Janeiro. Então, está designando o local, é um adjunto adverbial de tempo que está detalhando o local onde Getúlio Vargas morreu. E no outro exemplo, o documento sumiu na semana passada. Aqui temos um adjunto adverbial de tempo também que está detalhando quando o documento sumiu. Porém, esses elementos eles não podem ser confundidos com objetos que vão servir para complementar o sentido do verbo. Eles vão apenas apresentar alguma circunstância. Já os verbos transitivos, esses sim, eles por terem sentido incompleto, vão exigir um complemento verbal para completar o sentido dele. Então, os verbos transitivos, eles vão se subdividir em transitivo direto, que esses verbos vão exigir um complemento sem preposição obrigatória, não vai ter a presença de uma preposição. Por exemplo, no exemplo 1, o menino chutou a bola. Então, fazemos aquela mesma pergunta para o verbo. O menino chutou o quê? A bola. Então, a bola é o objeto, é um objeto direto que vai completar o sentido do verbo chutou. Se a frase ficasse apenas o menino chutou, ela não teria sentido. Então, aí sim, ela precisa de um complemento para completar o sentido do verbo. Então, no caso, a bola. A bola está completando, deixando a frase inteligível, com um sentido na oração. Porém, não tem a presença de uma preposição. No exemplo 2, João ama Maria. João ama quem? Maria. Então, se disséssemos João ama, ficaria meio vago. Mas João ama o quê? Quem? Então, também não temos a presença de uma preposição, portanto, trata-se de um verbo transitivo direto. Já os verbos transitivos indiretos, eles vão exigir um complemento com preposição obrigatória. Aí sim, vamos ter a presença de uma preposição. Então, como vamos saber disso? Por exemplo, na frase 1, eu gosto de chocolate. Aí fazemos aquela mesma pergunta do verbo. Eu gosto de quê? Na própria pergunta, já vai surgir a presença da preposição de. Eu gosto de. Então, nesse caso, eu gosto de chocolate. Como tem a presença da preposição ali, esses são verbos intransitivos indiretos. Então, por que indireto? Porque ela vai ser a conexão entre o verbo e o complemento vai apresentar uma obstrução, um obstáculo de uma preposição.
que é, no caso, a preposição de. E no exemplo 2 também, a mesma coisa. Na frase, este carro pertence a Paulo. O carro pertence a quem? A Paulo. Então, ali temos a presença da preposição a. Então, o verbo pertencer pertence a alguém, a alguma coisa. Então, esses são exemplos de verbos transitivos indiretos. Mas aí também vão aparecer orações que vão apresentar verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. E vão exigir dois complementos. Um sem e outro com preposição obrigatória. Como vai se estruturar? Vamos ver a frase: João ofereceu uma flor a Maria. Então, desconstruindo essa frase toda, vamos perguntar para o verbo: João ofereceu o quê? Uma flor. Aqui temos a presença de um objeto direto. Então, é um complemento sem preposição. Ele está complementando o sentido do verbo oferecer. Já agora na frase, aí perguntamos novamente: João ofereceu uma flor a quem? A Maria. Aí sim nós vamos ter um objeto indireto com preposição. Então, João ofereceu algo a alguém. Então, uma flor a Maria. Então, esses verbos eles são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. O verbo oferecer é o caso de um desses verbos. Ele pode apresentar tanto a forma direta quanto a forma indireta. E importante, jamais pode haver dois objetos iguais na mesma oração. Então, quer dizer que a oração não pode ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Sempre tem que ter um objeto indireto e outro objeto indireto. Agora vamos ver os verbos de ligação. Os verbos de ligação, eles não expressam ações do sujeito, são diferentes dos verbos intransitivos ou transitivos. Eles apenas designam estado ou característica. Eles só vão apenas conectar o sujeito a uma característica sua. Então, por exemplo, no exemplo 1, Maria é bonita. Então, o verbo é, que é o verbo ser, que ele está conjugado como é, é um verbo de ligação que está conectando uma característica de Maria, que ela é bonita. No exemplo 2, temos a frase José parecia triste. Também, o verbo de ligação, temos o verbo de ligação parecer. José parecia triste. Então, esse verbo está conectando uma característica de José naquele momento. Mesma coisa no exemplo 3. Joana permaneceu calada. Então, temos aqui o verbo permanecer, também é de ligação. No exemplo 4, Paulo ficou contente em receber a notícia de sua nomeação. Então, ali no comecinho da frase, Paulo ficou contente. Então, Paulo ficou contente em que essa frase vai ficar mais completa, em receber a notícia de sua nomeação. Então, o verbo ficar está conectando um sentimento de Paulo naquele momento. O predicado, assim como o sujeito, eles vão se dividir em alguns tipos também. Um deles é o predicado verbal, é o predicado cujo núcleo é composto por um verbo. Os predicados também vão ter seus núcleos, que é a palavra mais importante do predicado, que é o verbo. Geralmente, o predicado verbal vai ser representado por um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. No exemplo 1, temos uma frase representada por verbo intransitivo. É aquele verbo que ele tem sentido completo em si. O trem chegou. Então, não precisamos de um outro complemento para dar sentido ao verbo. No exemplo 2,
temos a presença de um verbo transitivo direto. É aquele, então, que não precisa de preposição obrigatória. Na frase, meu pai comprou um carro novo. Meu pai comprou o quê? Um carro novo. Então, aqui é um verbo transitivo direto. No exemplo 3, temos um verbo transitivo indireto que exige a presença de uma preposição obrigatória. A frase é: eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de quê? Acordar cedo. Então, tem aqui a preposição de. E na frase 4, o aluno mostrou o caderno à professora. Aqui temos, faltou completar aqui, mas é um verbo transitivo direto e indireto. Então, o aluno mostrou o quê? O caderno a quem? À professora. Então, o aluno mostrou algo a alguém. Então, esses são os tipos de predicado. De predicado verbal. Também vamos ter o predicado nominal. Então, é aquele cujo núcleo é composto por um nome, que ele vai se chamar predicativo. E o verbo sempre será de ligação, pois terá a função de unir o sujeito ao predicativo. Foram aqueles exemplos que acabamos de ver dos verbos de ligação, que eles vão caracterizar alguma característica do sujeito. Por exemplo, a cidade estava vazia. O verbo de ligação estava, então vazia é uma característica da cidade, e essa característica vai ser o predicativo, que é vazia. Então, portanto, o predicativo da frase a cidade estava vazia é vazia. No exemplo 2, os moradores ficaram desolados. Então, os moradores é uma característica dos moradores naquele momento que eles ficaram desolados. Então, o predicativo vai ser desolados e o verbo de ligação ficaram. Então, sempre que essa característica do sujeito vai se chamar predicativo. Por último, vamos ter o predicado verbo nominal, é aquele que possui dois núcleos ao mesmo tempo. Um verbo e um predicativo, do sujeito ou do objeto. Por exemplo, o juiz considerou o réu inocente. Então, o predicado verbo nominal vai ser considerou o réu inocente. Então, o verbo transitivo direto, considerou, e o predicativo do objeto é inocente. Então, temos aqui duas situações. O juiz considerou o réu o quê? Inocente. Então, o adjetivo inocente está caracterizando o substantivo réu. Então, o réu ele é o objeto direto, ele é representado por substantivo, e uma característica naquele momento é inocente. Então, esse vai ser o predicado verbo nominal, pois ele vai apresentar um verbo, considerou, e um predicativo, que ele está dando uma característica ao réu. Bem, pessoal, esse é o fim da nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Obrigado.